Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do Juliano Oliveira, Descolado, a história de um revolucionário. Esse é um tipo de artigo que o Instituto Liberal publicou por algum tempo. A gente há algum tempo não tinha esse tipo de texto sendo enviado para nós. Então, uma originalidade aí, um movimento bastante interessante do Juliano, em que ele escreve uma parábola, né? Ele conta uma história que alegoricamente representa as ideias liberais. Ele conta a história do Descolado, que é um jovem que vai se construindo na trajetória para ser um líder político de esquerda. E ele acredita que o texto é capaz de mostrar a quem queira ler os perigos representados pela confiança excessiva em salvadores da pátria que atribuem a si mesmos um caráter redentor. Essa é a reflexão que ele quer fazer com essa parábola. Na sequência, a gente vai para um outro escritor, né, um escritor famoso do Brasil, um dramaturgo, cronista, épico brasileiro, reverenciado até fora do Brasil, no texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, nascido em 1912 e falecido em 1980, torcedor do Fluminense, estaria sofrendo como eu nesse momento, era um anticomunista voraz e tem célebres frases contestando, criticando o totalitarismo comunista, marxista-leninista, criticando o marxismo em si como proposta teórica, como ideologia. O Nelson Rodrigues tem várias frases memoráveis e muitas delas estão aí elencadas pelo Mauad na sua seleção nesse texto. Nelson Rodrigues estaria horrorizado não só com o Fluminense sofrendo para escapar do rebaixamento, como ele está agora, como estaria horrorizado com a situação do Brasil, muito provavelmente, e é sobre ela o texto do Alex Pipkin, O Consórcio e a Eliminação da Individualidade. Pipkin está analisando esse assim chamado consórcio, eu também gosto de usar essa expressão, que é essa aliança que nós temos hoje mandando no Brasil entre setores da grande imprensa, o poder executivo, em que tem o PT encastelado no comando, e também no protagonismo de tudo a juristocracia, quer dizer, esse autoritarismo judiciário que hoje capitaneia o nosso país. Então ele faz uma análise das ameaças que esse consórcio, esse complô de forças que comandam o país, oferecem às liberdades individuais. Voltando, ainda falando sobre a situação do Brasil, mas com um raciocínio que se aplica também a outros países, nós temos o texto do professor Ubiratã Iório, publicado na Revista Oeste, originalmente, O Voto dos Pobres, em que ele vai dizer o seguinte: se pensarmos um pouco, não será difícil concluirmos que o socialismo e as ditaduras em geral, no final das contas, nada mais são do que a institucionalização dessa exploração do povo pela classe política. Muitos políticos, assim como artistas e intelectuais que nunca viveram a pobreza na carne, agem como sanguessugas que se alimentam das dificuldades alheias. A pobreza para eles é apenas uma fonte generosa de votos, prestígio, riqueza e poder, e os pobres são a água necessária para alimentar essa fonte. É aquele velho argumento, né, de que Getúlio Vargas, Lula são pais dos pobres. Eles são pais dos pobres porque alimentam a pobreza. Prolifera-se a pobreza que é do interesse deles para a manutenção do seu sistema de poder. Contra tudo isso, nós temos a tradição liberal e o seu berço, o professor Ricardo Vélez Rodrigues, é o autor do artigo Anotações Biobibliográficas acerca do pai do liberalismo. E nós estamos falando daquele que é consagrado hoje, convencionou-se tratar por pai do liberalismo, que é John Locke, um filósofo britânico. E aí o texto do professor Vélez analisa a trajetória de Locke, a sua vida, as suas vivências, né? O quanto elas impactam nas suas ideias e a natureza do seu sistema teórico, tanto do ponto de vista filosófico, epistemológico, Locke, que é um dos clássicos do chamado empirismo britânico, mas principalmente do ponto de vista político da sua tese da liberdade individual, da tolerância, abrindo ali as reflexões que levariam ao que a tradição liberal elaborou acerca da sociedade aberta e dos seus fundamentos.
Outro autor que nós analisamos nos textos publicados ao longo da semana foi o fundador do anarcocapitalismo, e é sobre uma obra dele, o texto da Maria Almeida, O Estado Protetor, a crítica de Rothbard, a coerção estatal. O texto da Maria Almeida trata da obra Anatomia do Estado, que é um pequeno livro de Rothbard em que ele apresenta a sua análise do que é o Estado e como o Estado funciona. Segundo a Maria Almeida, é uma obra fundamental para o pensamento libertário. Rothbard argumenta que o Estado, longe de ser um agente de proteção e bem-estar social, como muitas vezes se diz, é uma instituição coercitiva que opera contra os interesses da maioria dos cidadãos. Ele vai além, afirmando que o Estado não pode existir sem a exploração dos indivíduos, mantendo-se através da tributação e do controle monopolista da violência. É uma síntese bastante completa do que é a proposta da obra Anatomia do Estado, que é um livro em que Rothbard analisa que o Estado se constitui por instâncias de poder que são alimentadas, inclusive, pelos intelectuais, e quando Rothbard fala em intelectuais, ele não se refere apenas ao intelectual no sentido moderno, mas também, por exemplo, aos sacerdotes, os doutores da lei, das sociedades antigas, de maneira que sempre há um discurso teórico usado para justificar o poder estabelecido e a maneira como ele se impõe sobre a sociedade de que se trate. Então, ela faz uma síntese, um resumo dessa obra clássica de Murray Rothbard, que é uma das obras inaugurais do chamado anarcocapitalismo ou anarquismo de mercado, que nada mais é do que a defesa da eliminação do Estado e a sua substituição por entidades privadas em todo e qualquer serviço. Na liderança do Yali Flash de hoje, nós temos um texto do Roberto Rachevsky, A Influência de Milei e Bukele. Segundo Rachevsky, a imprensa brasileira tem medo de Milei, que combate a casta, e de Bukele, que combate o crime. Milei, presidente da Argentina, Bukele, presidente de El Salvador. Reclamam de Milei porque ele está diminuindo a violência do Estado argentino contra o cidadão argentino. Reclamam de Bukele porque ele está diminuindo a violência do crime organizado e dos que surfam a impunidade com o encarceramento de gente que atenta contra a vida, a liberdade e a propriedade alheias. Ao governo só lhe cabe isso: prover segurança e justiça. Milei e Bukele estão no caminho certo. Se estiverem violando direitos individuais, devem corrigir seu rumo sem abrir mão da luta contra criminosos de dentro e fora do governo. Existe uma discussão sobre o comportamento de Bukele, que é acusado por liberais de autoritarismo, né? Assim como a gente pode também fazer críticas ao Javier Milei, apesar dele não ter feito nada de ditatorial, com certeza. É um caso que nós conhecemos mais, que está mais próximo da gente, o caso argentino, até hoje. Mas a imprensa, principalmente os influenciadores e formadores de opinião, jornalistas, comentaristas e analistas esquerdistas, criticam Bukele e Milei por motivos que claramente estão errados, por mais que as críticas a eles possam ser feitas. E é isso o enfoque do texto do Rachevsky, no sentido de que as ações libertárias de Milei são dignas de serem aplaudidas, e também o combate à violência, ao crime organizado, que se atribui a Bukele, é uma coisa necessária para equacionar a crise de segurança pública em El Salvador. Então, esse é o ponto dele é enaltecer as bandeiras, mas fica sempre aberto, é claro, o espaço para criticar as pessoas. Esse foi o nosso Yali Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.